Boa noite. Boa noite aos nossos queridos amigos, companheiros do ideal espírita cristão. Então é com muita alegria que nós estamos aqui para dar continuidade no nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Então que Jesus nos abençoe, que Ele possa nos inspirar no nosso estudo, as nossas reflexões acerca do tema da noite. Ai da ambição do mundo, ai da vaidade, que se mergulham sob a noite escura, noite de dor que além da sepultura nos afasta da vida e da verdade. Só o caminho divino da humildade pode ofertar a luz radiosa e pura, que vem salvar a mísera criatura confundida no abismo da impiedade. Pobres da terra, seres infelizes, cheios de prantos e de cicatrizes, levantai vosso olhar sereno e forte, não maldigais a ulceração da algema, e esperai a vitória alta e suprema que Jesus vos prepara além da morte. Esse poema foi ditado pelo espírito Cruz e Souza, psicografado pelo grande médium Chico Xavier, está no livro Parnaso de Além Túmulo, um livro muito especial, primeiro livro publicado pelo nosso amado Chico Xavier em 1932, quando o Chico tinha apenas 22 aninhos de idade. É um livro de poemas, são mais de 200 poemas, ditados por mais de 50 espíritos, poetas brasileiros, portugueses, e são poemas que nos falam de Deus, de Jesus, da vida material, da vida espiritual, dos princípios evangélicos. Nós vamos iniciar o nosso estudo desta noite, do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu quero recordar com os amigos uma profecia dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e essa profecia já se cumpriu em meados do século XIX, e foi anotada somente por João, evangelista. Está lá no capítulo 14. E Jesus nos disse mais ou menos assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que permaneça convosco para sempre. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará de todas as coisas que vos disse. O benfeitor, o Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro O Espírito de Verdade, publicado em 1965, em comemoração ao 100º ano da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec em Paris, na França, em 1864, o benfeitor revela para nós que essa expressão, esse termo, o Espírito Santo, que nós encontramos na Bíblia, nada mais é do que a falange, o exército de espíritos superiores que trabalham em prol do planeta Terra, do progresso da humanidade terrestre, sob as ordens do governador espiritual do planeta Terra, nosso Senhor Jesus Cristo. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus em João, porque nos explica
quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, as consequências dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos. Então é a bendita doutrina que esclarece, que aos poucos nos liberta do desconhecimento, da ignorância e também ao mesmo tempo consola os nossos corações. Por isso que ele é o Consolador prometido por Jesus. Passaram-se 18 séculos, a humanidade um pouco mais madura, intelectual e moralmente. Então Jesus decidiu, deliberou a vinda do Consolador prometido aos homens. Então ele reuniu os seus mensageiros, encarnados e no mundo espiritual. Então os espíritos começaram a falar. Inicialmente, em 31 de março de 1848, num viralejo chamado Hydesville, no estado de Nova York, na família Fox. Posteriormente, os espíritos começaram a falar por toda a Europa. As mesas começaram a se mover, ouviram-se batidas, as mesas começaram a girar, a levitar. E isso chamou a atenção de um apóstolo do Cristo que estava encarnado, preparado para codificar, organizar, sistematizar a doutrina dos espíritos. Allan Kardec, pseudônimo, um apelido do notável professor pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em Lyon, francês. Porque muitos acham, por desconhecimento, que o Espiritismo é criação de um homem, do Allan Kardec. Isso não é verdade. A doutrina é dos espíritos superiores que trabalham para o Cristo Jesus. Allan Kardec, notavelmente, codificou esses ensinos. Então nós vamos iniciar com a questão do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, uma rápida apresentação, ele é dividido em 4 partes. São 1019 questões. 4 partes: causas primeiras, mundo espiritual ou dos espíritos, leis morais, esperanças e consolações. É a obra básica da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos nós temos a filosofia e a ciência espírita, as leis morais que devemos praticar e as consequências das nossas ações. Então ele é dividido em 4 partes. Cada parte tem os seus respectivos capítulos e cada capítulo tem vários temas. E dentro de cada tema tem 1, 2, 3 ou várias questões sobre aquele tema. Então nós estamos estudando a primeira parte, capítulo 3, que se chama Criação. E o tema que nós estamos estudando é povoamento da terra e Adão. Bom, esse tema aqui, essa problemática, nós temos 2 questões apenas. A 50 e a 51. Semana passada nós estudamos a 50. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a 51. Mas, até para quem não veio semana passada, eu vou ler a questão 50 para poder fazer sentido a 51, porque senão vai ficar um pouco vago. Então vamos lá, gente. Questão de número 50. Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: a espécie humana começou por um único homem? Kardec perguntando. E os espíritos superiores responderam: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Então Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Então tudo bem. Então vamos para 51, que a 50 já foi estudada semana passada. Aí Allan Kardec ele insiste no tema. Poderemos saber em que época viveu esse Adão? A pergunta que ele faz.
Bom, nós já sabemos na questão anterior que ele não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Mas Kardec quer saber, mas quando viveu esse Adão, esse suposto Adão? Então os espíritos superiores responderam: mais ou menos naquele assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Então, segundo a tradição da igreja, do homem, esse Adão viveu há mais ou menos 4.000 anos antes do Cristo, esse suposto Adão. Aí nós temos uma nota do codificador, Allan Kardec. E essa nota aqui é muito relevante, porque ela fecha essas duas questões. Então vamos lá. Agora é Kardec falando. O homem cuja tradição da igreja dos homens, se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que em diversas épocas abalaram a superfície do globo, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. Então, só abrindo um parênteses aqui, isso aqui Kardec está dizendo segundo a tradição nossa. Aí ele continua. As leis da natureza, isso aqui é importante, as leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham podido realizar-se em alguns séculos, caso o homem não existisse na Terra, senão a partir da época assinalada para a existência de Adão. Parece um pouco confuso? O que Kardec está dizendo aqui? Que hoje a ciência, o homem, já conseguiu constatar, provar que houve existência de civilizações de progresso há milhares de anos antes de Jesus. Então passa desses 4.000 anos, né, desse suposto Adão. Então é a ciência comprovando, né? Até o codificador nos disse, né? O dia que a ciência provar alguma coisa que é contrária aos princípios do Espiritismo, fique com a ciência. O próprio codificador nos disse. Então é a ciência. Então é isso que ele está falando aqui. Então já existia civilizações, progresso, antes desse suposto Adão. E aí Kardec encerra dizendo assim: alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria. Então Kardec está dando razão para essa ideia, personificando as primeiras, no plural, primeiras idades do mundo. Então, gente, nós sabemos que esse homem Adão, ele não existiu, né? É um símbolo. A Rosi falou muito bem semana passada, então não vou repetir o que ela falou aqui. Quem não teve oportunidade de estar aqui semana passada, entra lá na nossa rede social, Centro Espírita Tio Zeca, Facebook e YouTube. A gente posta todos os estudos lá. Mas nós espíritas não temos muita intimidade com o Velho Testamento. A gente se preocupa mais com o Novo Testamento, com os princípios morais do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, no Velho Testamento, na Gênesis de Moisés, que Adão não foi o primeiro homem a povoar a terra. Lá na Gênesis, né, que é um dos livros, dos livros que compõem o Pentateuco mosaico, né, a Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Gênesis de Moisés. No capítulo 4 da Gênesis fala da união de Adão e Eva e do nascimento dos seus 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Né? Sete nasceu por último, depois que Caim matou Abel. Então, no 4º capítulo ali, Caim
mata Abel, e aí nós temos 2 versículos interessantes nesse capítulo 4 da Gênesis, o 16 e o 17, eu vou ler para vocês. Versículo 16, Caim, depois que matou Abel, se retirou da presença de Deus e foi morar na terra de Nod, uma terra, uma região, uma cidade, a leste de Éden, porque Adão, Eva e seus filhos moravam no Éden. Aí o versículo 17, Caim conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz a Enoque. Então, de onde que saiu essa cidade? De onde que saiu a esposa de Caim? Ela não era filha de Adão, não era irmão de Caim. Então, gente, o Velho Testamento, quando a gente for ler e estudar, a gente não pode estudar assim literalmente. São códigos que precisamos estudar com segurança e com o apoio da ciência, da arqueologia, da geologia, porque a ciência é importante. A fé espírita não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. A fé dos espíritas é raciocinada. Então, essa é a questão do Livro dos Espíritos. Então, vamos passar para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação. A primeira, o Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec em 1857. Aí depois nós temos o Livro dos Médiuns, que é para todos nós somos médiuns, em certo grau. Todos nós. Não tem um na Terra que não seja médium. Uns mais, outros menos. E todo mundo pode desenvolver a sua mediunidade, torná-la ostensiva. O terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto livro, o Céu e o Inferno. E o último, a Gênese, de Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto sempre de parafrasear Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Ele dizia nas suas palestras que o Evangelho segundo o Espiritismo é o maior código de amor e de moral que a humanidade já recebeu até hoje. Então, assim, se você tem intenção de se tornar um espírito puro, estude o Evangelho segundo o Espiritismo e pratique. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando o capítulo 17, Sede Perfeitos. E como a gente faz um estudo sistematizado, o Allan Kardec estruturou o Evangelho segundo o Espiritismo em capítulos, e no início de cada capítulo ele nos traz um texto evangélico do Novo Testamento, então uma parábola, um ensinamento de Jesus, um exemplo de Jesus, e aí, dentro do capítulo, os espíritos superiores e também o codificador explicam, analisam para nós a profundidade daquele ensinamento, de uma forma inteligível e acessível para todos nós. Então não podemos chegar lá do outro lado e alegar ignorância, porque um adolescente consegue estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu acho importante a gente ler o texto evangélico, porque todo o capítulo é sobre o texto evangélico, que está no início do capítulo. Então, é um texto que Allan Kardec retirou de Mateus, no capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. É uma fala do nosso Senhor Jesus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Bom, então antes da gente entrar no nosso item,
Aqui tem vários pontos importantes, né? Mas eu só quero fazer uma reflexão aqui a respeito dessa perfeição que Jesus nos pede para sermos perfeitos igual a Deus, igual ao Pai. Segundo os espíritos superiores, Deus criou tudo. Deus é eterno e todos os seus atributos, as suas virtudes são eternas como o próprio Deus e infinito. Então a perfeição de Deus, ela é absoluta. Ela é eterna e infinita como o próprio Deus. A perfeição do Espírito é relativa ao Espírito, porque Deus criou tudo. Deus criou o Espírito, que é o princípio inteligente do universo, e a matéria. Então a gente tem a Trindade universal. Então tudo é criação dele, inclusive a nossa perfeição, os nossos atributos. Consciência, inteligência, sentimento, tudo é criação dele. Ele que criou da maneira dele. E nós estamos evoluindo, progredindo, buscando essa perfeição relativa a nós. Por exemplo, o homem criou essa mesa aqui, certo? Então essa aqui é uma mesa, o homem criou essa mesa. Por mais que o homem aperfeiçoe essa mesa, ela sempre vai ser mesa. Ela nunca vai deixar de ser mesa. Ela não vai virar um homem. Então pode ser a perfeição que for, ela continua sendo mesa. Ela não vai mudar. Assim é o Espírito. Por mais que ele aperfeiçoe, a gente não sabe até onde essa perfeição, ele nunca vai chegar a Deus. Então não precise se preocupar com a tua perfeição. Você nunca vai ser Deus. Certo, gente? Então assim, se ficou alguma dúvida, no final a gente pode conversar, se eu não fui claro. Então vamos ao nosso item de hoje. Nosso item de hoje é o homem de bem. Vocês nos perdoem, estava escrito homem, sem o M aqui no final. É o homem de bem. E tem uma frase que é assim, abre aspas. Se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, com exceção do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como você preferir, nada estaria perdido. Fecha aspas. Essa frase foi dita por um homem que não era nem cristão. Marcou a história pelo seu exemplo de pacificação, um dos maiores pacificadores que passou pela Terra. Eu estou falando do indiano Mahatma Gandhi, que libertou a Índia, né, no início, meados do século XX, dos domínios dos ingleses. A Índia era colônia dos ingleses. E Gandhi libertou a Índia através do diálogo, da conversação. Nunca segurou numa arma. Ele era contra a violência física e verbal. Então é possível dialogar, é possível conversar. E eu estou dizendo isso porque eu ousaria dizer, mas fica só entre nós aqui, não sai contando lá para fora não. Eu ousaria dizer que se a literatura espírita se perdesse, exceto esse item, o homem de bem, acho que nada estaria perdido. Porque esse item, o homem de bem, é uma receita. É uma receita de homem de bem. Assim como nós temos uma receita de bolo, de pão, né? Tantos ovos, tantas gramas de farinha, fermento, né? Depois bate, amassa, tanto tempo de forno, a tantos graus. Então, esse item, o homem de bem, é isso. É uma lista do que nós devemos fazer para sermos um dia um homem, uma mulher de bem.
Obviamente eu não vou conseguir trazer todo o texto aqui para vocês, então fica, gente, a indicação aí, a sugestão de vocês lerem em casa esse item, o homem de bem, para complementar a nossa aula aqui, porque ela é bem pequena, né? Então Kardec inicia dizendo assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ele inicia o texto dizendo isso. Então, abrir um parentezinho aqui. Aí nós precisamos estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos, para complementar o nosso estudo. Terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais. Allan Kardec enumerou 10 leis morais. E a 10ª lei é a lei de justiça, amor e caridade. Eles vão dizer que é a lei mais importante, porque ela resume as outras 9. Mas o que seria, na prática, essa lei de justiça, amor e caridade? Fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse para nós. Essa é a lei. Na prática é isso. Então, se eu, João Batista, eu quero ser bem tratado pelas pessoas, primeiro eu preciso tratar bem as pessoas. Porque essa é a lei. Para eu ser bem tratado pelas outras pessoas, para que a lei se cumpre, primeiro eu preciso fazer. Porque primeiro eu preciso plantar, para depois colher. Eu preciso trabalhar, para depois receber o salário. É a lei. É a lei. Então como é que eu desejo ser compreendido pelas pessoas se eu sou intolerante com as pessoas? Se eu não tenho essa compreensão? Não vai dar certo. Porque é a lei. E Kardec continua: o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. É muito importante essa frase aqui de Kardec. Vou fazer algumas perguntas, vocês respondem em pensamento. Você é daquelas pessoas que acha que o mundo está perdido? Você é daquelas pessoas que acha que é injustiçada? Você é daquelas pessoas que acha que nasceu na família errada? Não mereço essa família. Você é daquelas pessoas que acha que tem um vizinho que não era para ter? Então, se você é desse time, você não é um homem de bem. Você não é uma mulher de bem. Porque você não tem fé em Deus, em sua sabedoria, na sua justiça e na sua bondade. É o time dos reclamões, né? Então, voltando com Kardec aqui. Kardec continua: o homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. O que é essa indulgência? Então vamos recorrer sempre ao nosso modelo, né? Ao nosso guia, Jesus. Então vamos lembrar daquela passagem, né, em que Jesus estava próximo ao templo, sentado em Jerusalém, e aí se aproximam, né, vários homens segurando pedras, né, para pedrejar uma mulher adúltera. E aí eles chegam, né, mestre, né?
A lei de Moisés, né, diz que a mulher adúltera precisa ser apedrejada, ser morta. O que o Senhor nos fala? Aí Jesus, né, aquela resposta fantástica, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Isso é indulgência. Isso é indulgência. Então, quando você observar num amigo seu, numa pessoa, uma imperfeição, porque nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que você observar um defeito, uma imperfeição de uma outra pessoa não tem problema nenhum. Significa que você sabe distinguir, discernir o bem e o mal. Significa que você tem a cabeça boa, que você não é lelé. O problema é o que a gente faz com a observação. Na maioria das vezes a gente derrapa, né? A gente usa aquilo que aconteceu para fofocar, para falar mal. Então o problema não é observar, o problema é que a gente faz com a boca. Então quando você observar uma imperfeição de um amigo, por exemplo, esse amigo aqui é muito invejoso. Eu observei. Então eu fico quieto. Primeira coisa que eu faço, poxa, peraí. Tá, ele tem esse defeito aí. E eu tenho também? Será que eu sou? Né? Não, eu não sou invejoso. Mas eu sou intolerante. Eu sou intolerante, eu não respeito a opinião do outro. Então também tem imperfeição. Então eu não posso tacar pedra nele, porque a pedra aí simboliza a maldade, né? Então, gente, assim, pelo que a gente aprende com os espíritos superiores, não tem um espírito puro na Terra. Não tem. O único que veio aqui foi há 2000 anos atrás, não voltou mais ninguém. Pelo menos encarnado. Só Jesus. Espírito puro no planeta Terra, só Jesus. Ninguém mais. Então, não preciso dizer que todos nós temos imperfeições. Então a indulgência é isso. Não posso falar mal da pessoa. Eu também tenho as minhas imperfeições. E Kardec continua. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. É outro requisito do homem de bem. O perdão. E o perdão, meus amigos, é a mesma coisa da indulgência, é da lei. Eu primeiro preciso perdoar as pessoas para depois eu ser perdoado. Que moral que eu chego na minha oração, Pai, perdoa aquilo que eu fiz, mas eu não consigo perdoar quem está dentro da minha casa. Então a lei é essa. Eu preciso perdoar para que eu receba o perdão dos outros. Porque eu acabei de dizer que nós erramos. Então os outros também precisam nos perdoar. E o perdão não é esquecer do evento. Não é esquecer do evento. É você não dar valor, não dar importância para aquilo. Olha, aconteceu, não vai deletar da tua memória. Mas, tá bom, perdoa. Porque o perdão, na verdade, é para a própria pessoa. Para se libertar daquele... Não é para outra. É para a pessoa se libertar daqueles sentimentos ruins, né? Aquela mágoa, aquela cólera, aquele ódio, às vezes desejo de vingança. O perdão é para a própria pessoa. Não é para o outro que cometeu tal evento. Então, eu preciso perdoar. Porque pode acontecer de alguém fazer alguma coisa para mim e, por exemplo, um exemplo qualquer, aconteceu um acidente. Sei lá, uma pessoa foi responsável e eu perdi uma mão. Gente, eu vou ficar sem uma mão pro resto da minha existência. Eu não vou esquecer o evento. Estão entendendo? Mas eu preciso perdoar.
Porque senão aí o meu espírito vai continuar doente, eu vou ter problema de saúde. E se nós, meus amigos, perdoássemos mais, seríamos espíritos menos doentes, com menos doenças. Se nós perdoássemos mais, a atmosfera do planeta Terra sairia das sombras e começaria a buscar luz, por falta de perdão. Porque nós ainda não perdoamos verdadeiramente. Ah, eu perdoo, mas não, mas não quero nem ver a pessoa. Não, tem que perdoar, tem que orar, se puder fazer o bem para ela de alguma maneira, tem que fazer. E voltando com Kardec aqui. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. O próprio Kardec vai dizer no decorrer do capítulo que o verdadeiro espírita cristão, o verdadeiro cristão, espírita cristão, é aquele que se esforça pela sua transformação moral e se esforça para combater as suas más inclinações, os seus defeitos, as suas imperfeições. Esse é o verdadeiro espírita, é o verdadeiro cristão. Então ele não está dizendo que é o médium da casa espírita, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita. Ele não está dizendo, é o presidente do centro espírita, o palestrante. Não, é qualquer um. O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita cristão, é aquele que está ali todo dia combatendo as suas más inclinações. É esse daí. E para a gente encerrar, o homem de bem, a mulher de bem, é aquela pessoa que pratica os princípios evangélicos. Ou seja, amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Se você está nesse caminho, praticando, pode ser que em poucas reencarnações você realmente seja uma pessoa de bem. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Amai-vos, porque ele é o mais importante. Instruí-vos. Instruí-vos. Estudemos. Estudemos. E que nós encerramos recordando o cego de Jericó. E vamos dizer assim: Senhor Jesus, faça com que eu veja, Senhor. Faça com que eu veja a Tua vontade para que eu possa Te servir, Senhor. Obrigado pela atenção de vocês. Que tenham todos uma ótima noite.